Na tela para vocês, já começou o SBT Rio. A polícia procura ele, empresário de 37 anos, suspeito de ter estuprado 6 crianças. As vítimas moravam na casa dele em Jacarepaguá e, segundo a denúncia, eram dopadas. E depois, a gente sabe, né? Daqui a pouco você vai ter, olha o tamanho da casa, né? Um casarão. Daqui a pouco você vai ter todos os detalhes desta procura da polícia. Solta a buzina. A gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia. Aquele que você confia-se, embora que tem muito mais. Policiais militares são suspeitos de tentar sequestrar traficante em Laranjeiras. Um tenente teria liderado o plano que deu errado. O criminoso foi morto no suposto confronto. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Todos os detalhes você tem aqui no SBT Rio, que te mostra também. Homem mata mulher a facadas e depois vai viver tranquilamente a vida, dançando num baile, num samba, mas a polícia acabou com a festa dele. Covarde, vagabundo, matador de mulher, tá preso agora. A gente vai te mostrar e você vai ver ainda o recorde de frio no estado do Rio, no Parque Nacional de Itatiaia. Os termômetros registraram 8,1 graus abaixo de zero. Só tá faltando mesmo a neve, né? Porque o gelo já encobriu aí todo verdinho. Será que a gente aguenta, gente? Eu não dou conta. Faz o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já, 11h38. Tamo de volta, tamo junto, o professor Guilherme Carvalho aqui comigo, tudo bem? Começando a semana sempre, todo mundo fala, já fui aluna do professor Carvalho, tá aí, ó. Eu vou ao vivo agora com o Caio Alex, ele está em frente ao hospital na Baixada, um acidente com um brinquedo num parque de diversões assustou todo mundo, uma jovem permanece internada e o Caio tá acompanhando essa situação. Daqui a pouco a gente vai ter imagem. Caio, que sustão, hein? Boa tarde pra você. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Um susto horrível. Isso aconteceu na noite do último sábado, tá? A Juliana Atanásio, de 16 anos, passou por uma cirurgia aqui no Caxias Dó. Ela já está no quarto, nesse momento está com a mãe. A irmã dela, Giovana, também estava no mesmo brinquedo, que tem 15 anos, também ficou ferida, uma luxação, mas está em casa. Outras 2 vítimas foram levadas para o PAN, ali de São João de Meriti. Uma criança e um homem. Essas 2 vítimas também já foram liberadas. Agora pela manhã, o brinquedo passou ali por uma perícia feita também pelo pessoal da Defesa Civil Municipal de São João de Meriti. E agora há pouco a Polícia Civil chegou no local. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com o seu Antônio Atanásio, pai das 2 jovens que se feriram. Graças a Deus, as suas filhas estão bem. Agora, vocês foram para curtir um sábado à noite e o senhor saiu dali com a sua filha sendo socorrida numa ambulância do SAMU. Sim, foi o que aconteceu. As minhas filhas pediram que eu e a minha esposa levássemos elas para se divertir nesse parque e em seguida a gente tinha planejado de participar de comer uma pizza, né, com uma programação. E quando chegamos lá, ela brincou em 2 brinquedos. No terceiro brinquedo, que foi esse Cabum, ele subiu 2 vezes. Na terceira vez que ele vinha descendo, o cabo arrebentou, o brinquedo desceu de uma vez só e o cabo chicoteou o rosto da minha filha. Isabelle, a filha dele permanece internada aqui no hospital. Ele está aqui ao vivo. O seu Antônio conversa também com você, os nossos convidados, a partir de agora. Isabelle Benito. Ô, seu Antônio, vendo as imagens, boa tarde. Muito obrigada, tá aí com a gente. Melhoras para sua filha. Mas vendo as imagens, eu não sei se o senhor viu, coloca as imagens. Assim, foi uma questão de sorte para não ser uma tragédia. Porque se esse cabo se rompe, não é minuto, se esse cabo se rompe segundos antes, esse brinquedo ia despencar sei lá de que altura. E não seria só você tá levando sua filha no hospital por causa de um cabo que bateu no rosto dela, que deve ter sido um ferimento muito grave, tanto é que ela passou por cirurgia, mas como também uma tragédia, porque seria uma queda livre. O cabum, ele despenca uma queda livre. Aí, naqueles minutos finais ali, naquele tempo final, é que tem o amortecedor, que daí simplesmente as pessoas chegam com mais calma até o chão para não ter um impacto. Foi aí que o cabo se rompeu, né? Eu acredito que esse brinquedo ainda estava numa altura de entre 1,5 metro a 2 metros para chegar ao final.
E tem uma gravação que foi feita por pessoas que estavam no local, que o brinquedo sobe fazendo um certo barulho. E depois que ele vem descendo, quando chega a uma altura mais ou menos de 2 metros, o cabo se rompe, o brinquedo desce de uma só vez e o cabo vem em seguida chicoteando o rosto da minha filha. A sua filha foi operada, né? Ainda está sedada ali, mas como foi ver a sua filha desse jeito? O senhor chegou com ela bem e agora passando por uma cirurgia, debilitada aqui no hospital, senhor Antônio? Infelizmente, a gente pensa em levar nossos filhos para uma diversão, que está seguro, e acontece essas tragédias, né? E está aqui, graças a Deus, do mal, o menos, né, que aconteceu. Ela fez a cirurgia agora, creio que vai dar tudo certo e ela vai se restabelecer, se Deus quiser. Aqui, a gente está... Aguardar, né? Aguardar agora. Caio, você falou, perdão, já foi feita perícia no local? Eu não ouvi se já teve uma perícia, que a gente viu ele isolado ali, o parque que fica em frente à prefeitura. Teve perícia? Olha só, Isabelle, teve uma primeira perícia logo depois que houve o acidente, agora há pouco. Assim que a gente saiu de lá, em frente ali à prefeitura de São João do Meriti, a Polícia Civil chegou para fazer uma nova perícia. E também a Defesa Civil Municipal esteve no local, colhendo detalhes, tirando fotografias ali desse equipamento. O que chama atenção, Isabelle, é que muitos parafusos estavam soltos, fiação, fio elétrico, à mostra naquele local. O senhor tinha ideia de que as suas filhas estavam expostas a um perigo tão grande quanto esse? Não, porque até mesmo porque o que me aparentava ser um parque com um porte grande, está em frente a uma prefeitura, eu acreditei que tudo estava ali seguro, né? Amparado por sua segurança, perícia, tudo. Agora, seu Antônio, a gente está vendo agora nas imagens, perdão, doutor Marcos Amin chegou agora, a Polícia Civil fez agora, boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde também. A Polícia Civil fez uma perícia no brinquedo. É óbvio que, de alguma forma, ou negligência, ou, sei lá, se é uma sabotagem, tem que se investigar tudo, né? Porque não é normal, não é comum um brinquedo como esse, simplesmente a gente vê imagens como essa aí, poderia ter matado as pessoas se fossem segundos antes. Exatamente, Isabelle, boa tarde mais uma vez, boa tarde, professor, boa tarde a todos. Isabelle, não só em relação a uma sabotagem, mas também a uma imprudência, né? Uma negligência. Né? No caso daqueles que deveriam tomar conta, né? Fiscalizar o brinquedo e também dos próprios donos do parque, né? O que causa muito espanto, Isabelle, que não são tantos parques assim nos municípios do Rio de Janeiro para ter um acidente como esse, né? Uma negligência como essa do poder público. Eu fico imaginando que não tem fiscalização, gente. Não tem, zero. Porque parece até que tem um parque em cada esquina. Exatamente. Né? Para que seja uma demanda muito grande a ponto de não haver uma fiscalização severa. E como o próprio Caio Alex disse, Isabelle, não precisava ser tão severa assim, né? Porque o próprio Caio percebeu fios desencapados, parafuso solto, né? Não precisa ser um perito, né? Em defesa civil, não precisa ser um perito nesse tipo de maquinário para perceber que tem alguma coisa errada. E o que me preocupa é o seguinte, a gente está falando de parque de diversão, onde ele fala, eu saí com as minhas 2 filhas para depois ir comer uma pizza, a gente está falando de crianças, se não tem naquele brinquedo, não tem nenhum local. Você vai fazer como? Você não vai ficar como pai à noite, ficar olhando se tem parafuso. O Caio viu agora de manhã, gente, pelo amor de Deus. Claro, é na mera confiança. Eu só aqui de memória estou lembrando que esse tipo de brinquedo, esse modelo de brinquedo, teve 2 acidentes na minha memória aqui. Um foi num parque muito conhecido aqui na região da Barra da Tijuca, que já não tem mais, e o outro lá no interior de São Paulo. Pode falar, esqueci o nome. Como que era o nome dele? Terra Encantada. Terra Encantada, esse daí mesmo. Que já Foram 2 acidentes, um lá nos anos 90, final dos anos 90, e agora, há uns 10 anos atrás, teve um acidente que inclusive faleceu uma criança, uma jovem criança, no interior de São Paulo. O brinquedo ficou fechado há muito tempo. Foram dois modelos que eu me lembro. Ô, seu Antônio, chegando lá, vocês não perceberam nada. O parque já está funcionando, em frente à prefeitura, já estava funcionando há um bom tempo ali? Já, eu creio que sim, porque na semana passada, no sábado, eu, minha esposa e a Giovana, a minha mais nova, a gente passamos por lá e, tem um parque aqui, parece ser legal, vamos voltar semana que vem, aí a gente traz a Juliana também. Aí a Juliana ficou toda empolgada, que ela falou, tem o Cabum, tem um negócio lá que eu gosto. Aí então vamos alinhar para a semana que vem a gente fazer esse programa. Aí a gente, nesse sábado, a gente saiu com essa intenção de passar no parque, se divertir um pouco nesse parque. E em seguida a gente
participar e comer uma pizza, né, em família, porque as nossas diversões já são tão poucas e o que eu entendi que estaria fazendo o melhor para elas. Agora, Isabelle, a Prefeitura de São João de Meriti mandou uma nota dizendo o seguinte, que o parque estava funcionando, o Parque Play Kid, funcionando com todas as autorizações pertinentes de todos os órgãos, bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Vara da Infância e da Juventude. E que um laudo técnico também foi apresentado naquele local. Só que o que chama a atenção, o que a família reclamou, Isabelle, que depois do acidente no sábado, no domingo, o parque funcionava normalmente. É com você. Eita, qualquer coisa, ou liberação, Antônia, a gente volta a falar sobre esse caso. Obrigada, boa recuperação aí. Daqui a pouco, e no vídeo você já percebe o cabo, né, solto, batendo nas meninas. Olha só, nós vamos ao vivo agora com Patrícia Radles. A polícia procura empresário de 37 anos, suspeito de ter estuprado 6 crianças. Paty, a história é tão surreal, a gente vai ver daqui a pouco as imagens, uma mansão dele em Jacarepaguá. Ele dopava essas crianças. Boa tarde para você. Oi, Isabelle, boa tarde. Isso, segundo a denúncia, era exatamente isso. Ele dopava as crianças para praticar os atos sexuais ali na casa dele, uma mansão, né, na verdade, em Jacarepaguá. Então, essa história, Isabelle, é uma história de terror, né? Até difícil para a gente contar. O que acontece? Esse empresário, o Davi, ele veio do Pavãozinho, tá? De uma origem humilde, ele foi abandonado pela mãe, o pai morreu e ele foi criado por uma vizinha. E aí, quando ele começou a trabalhar, ele fazia instalação de internet em condomínios. Só que ele começou a se destacar nesse ramo das telecomunicações e aí ele virou professor, foi se destacando, montou uma empresa, ele ficou muito famoso nesse ramo, inclusive prestando consultoria para empresas do país todo. E aí quando ele ficou bem de vida, que ele comprou essa casa lá em Jacarepaguá, ele chamou para morar com ele essa vizinha que foi quem criou ele. E ela levou a filha e os netos. E esses 3 netos, essas 3 crianças, são as crianças que, segundo a polícia, ele abusava sexualmente. Então, na mansão tinha muito videogame, no quarto dele tinham doces, coisas para atrair as crianças. E a polícia também descobriu que, durante os fins de semana, ele fazia diversas festas e chamava os primos das crianças. E esses primos, segundo a polícia, também sofreram abusos. Então, pelo menos 6 crianças, tá, com idade aí de 6 até 14 anos, né, crianças e adolescentes foram ouvidos e aqui na delegacia de São Cristóvão e contaram sobre esses abusos. Os adultos que moravam na casa também confirmaram essa versão dos remédios. Eles diziam que esses remédios eram para as crianças dormirem melhor. Então, o que acontecia, Isabela? Essas pessoas eram muito dependentes financeiramente dele, tá? O empresário, ele pagava escola cara, escola particular, ele comprava muitos presentes, dava muitos brinquedos. E a família ali não suspeitava, até que uma das crianças resolveu quebrar o silêncio, tinha medo, né, que acontecesse alguma coisa. A gente sabe como os abusadores eles se comportam, né, eles ameaçam as crianças, ameaçam fazer alguma coisa com a mãe, com o pai. Então as crianças tinham muito medo. Só que uma criança resolveu quebrar o silêncio, contou para a mãe, outra criança falou, a mãe veio, procurou a delegacia. A polícia começou a investigar e o que aconteceu foi que o empresário sumiu. A polícia foi até as empresas dele que já estavam fechadas. Quando a polícia entrou nessa mansão dele, já estava tudo encaixotado e ele simplesmente desapareceu. Nesse momento, ele se encontra foragido. Então, nesse momento, a polícia está em busca de informações. Até o delegado acredita que tenham mais vítimas, né? Então, portanto, se alguém tiver informações sobre o paradeiro do empresário, que entre em contato com a delegacia que está em busca. E essa história de terror, né? O delegado classificou como assim a mansão do terror, Isabelle. Paty, olha só, eu acho que essa investigação vai muito além desse empresário. Posso estar fazendo aqui uma besteira da vida, mas vou falar como mãe, não como jornalista, porque eu estaria sendo muito negligente aqui, principalmente porque em relação à vida de outras pessoas que podem também ser vítimas. Mas a pessoa ser dependente financeiramente, se eu fosse dependente financeiramente de uma outra pessoa, ninguém daria remédio para o meu filho. Quem autoriza alguém a dar remédio para o meu filho para dormir? A polícia tem que investigar a responsabilidade disso. Ele tinha remédios fortíssimos para adultos, para pessoas que têm problemas para dormir e tudo mais, que adultos chegam a ficar dopados. Você imagina alguém como criança. Tem que saber por que autorizavam, porque ele tinha livre acesso a dopar essas crianças. Como que ele conseguia ficar
sozinho com essas crianças. Qual é a responsabilidade? Uma coisa é você ficar sabendo, fingir que não sabe porque tem ali uma mansão, porque tem ali escola cara pro teu filho. Outra coisa é você ficar sabendo de imediato, ficar chocado e denunciar. É isso que a polícia tem que averiguar. A mãe ficou sabendo, ou responsável, vou ficar aqui se eu falar só da mãe, cadê o pai dessas crianças? Cadê as outras pessoas responsáveis por essas crianças? A gente não tá falando de uma criança, no mínimo 6 menores que foram abusados por esse cretino, por esse empresário, né? Mas que abusava de criança e dopava criança. Como que era o dia a dia dessas crianças? A polícia não pode ficar só à procura do cara como esse. Tem que saber qual é a negligência diante do fato de você estar cuidando de uma criança e permitir que um homem como esse, ou dar brecha que um homem como esse consiga não só dopar, como também estuprar mais de uma criança, Patrícia. Olha, Isabelle, a gente tem que lembrar que a gente está se tratando de pessoas assim muito humildes, tá? Pessoas muito humildes e que tinham, né, essa dependência financeira. Inclusive, doutor Hilton está chegando agora. Doutor Hilton, já estamos ao vivo aqui no SBT Rio. Enquanto isso, a gente vai colocando um fonezinho. A gente já está tratando do caso. Boa tarde, doutora Isabelle. Está comentando se vai ser investigada também, se existir alguma espécie de conivência, vamos dizer assim, da família. Alguém da família poderia saber desses abusos? Ou, por enquanto, a polícia foca no empresário? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. No momento, não. Pelos relatos, foi-se utilizado de uma maneira sórdida de envolver essa família com relação à situação econômica. Havia uma dependência econômico-financeira. A avó das crianças já era uma mãe de consideração do autor desde a época que ele era da comunidade. Então, embora a situação de dormir no mesmo quarto seja uma situação suspeita, nesse tipo de comunidade não é uma coisa assim tão absurda de acontecer, entendeu? Mesmo que a casa possuísse diversos quartos, mas inicialmente a gente não houve relatos de nenhuma das crianças, nenhuma das vítimas que as mães tinham ciência de algo. Então a gente está focando nele para tentar prendê-lo agora, entendeu? Os fatos estão bem concretos, foram 6 depoimentos das 6 vítimas, cada uma narrando com riqueza de detalhes as formas que sofreram abusos distintos, que só tinham a similitude de ser ministrado o remédio, a melatonina, para essas crianças que eram abusadas, e também de ser utilizado o quarto do Davi, que havia toda a forma para atrair essas crianças, como a TV só passava filmes no quarto dele, havia um doce no quarto dele, então tudo era feito para atrair essas crianças, para que elas ficassem no quarto do Davi, onde era feito o abuso. Só que todas as crianças tomavam esse remédio. Ele foi criado, né, doutor, como o senhor disse, eu vou colocar um fonezinho aqui no doutor, Isabelle, ele foi criado, esse empresário foi criado, né, eles foram criados ali na mesma comunidade, então ele era conhecido desde criança, e a mãe até disse que, assim, pelo fato de sempre ter também adultos na casa, não levantava nenhum tipo de suspeita, e as crianças sempre tiveram muito medo de denunciar. Agora, o delegado te ouve, Isabelle. Boa tarde, obrigada ao doutor Hilton Alonso atendendo a gente aí. Eu levantei essa questão porque, assim, é óbvio que agora a Paty explicando a questão econômica, mas querendo ou não, talvez, eu estou falando como mãe, pelo meu tipo de mãe, de eu não confio meu filho a ninguém, a não ser a mim mesma. Então, assim, esse tipo de dinâmica é muito estranho, mas mesmo assim, quem está sendo alvo de investigação e procurado agora é esse tal desse Davi, e assim que a polícia começou a investigação, ele deu no pé, e ele tem dinheiro para como a gente viu pela casa dele, ele tem um poder aquisitivo bem alto, né, doutor? Sim, é um empresário que veio do nada, entendeu? E possui um grande império na área dele, de telecomunicações, de informática. Ele possui uma rede muito grande de empresas e atua em vários estados do Brasil. Só voltando um pouquinho, é uma realidade diferente da nossa, Isabelle. A realidade de comunidade é uma realidade muito diferente da nossa. Algumas coisas que para a gente choca, para eles já são algumas coisas comuns. É importante só frisar que o fato foi comunicado aqui na delegacia dia 11 de junho, às 20 horas, a hora que eu já estava até me retirando da delegacia. A mãe, a senhora, me abordou, a delegacia estava até tumultuada, narrou o abuso que sua filha havia sofrendo. E logo em seguida nós descobrimos que não só ela, mas como os outros 2 irmãos também, os 3 já se encontravam aqui na delegacia, todos foram ouvidos, a mãe narrou também os fatos. No dia seguinte houve o laudo prévio com relação à menina, que constatou que não era mais virgem, de apenas 12 anos.
e descobrimos mais 3 crianças que esporadicamente iam para a residência dele aos finais de semana, aproveitando de toda a condição que havia lá de conforto, da piscina, de doces, alimentação. Então, tudo isso era utilizado e também eram abusadas. No dia 13, em menos de 48 horas, foi representado pela prisão temporária no plantão judiciário, que foi prontamente deferida pelo MP e pelo judiciário, e nós iniciamos a saga de tentar prendê-lo. Ele não se encontrava no estado, mas era uma coisa até comum devido à função dele, que é de atuar em vários estados, só que em seguida nós percebemos que ele já estava em fuga, já tinha ciência do fato e já se encontrava em fuga. Esses abusos, doutor, duraram pelo menos 8 meses, é isso? Aproximadamente, desde que eles passaram a morar na residência, aproximadamente 8 meses. Segundo o relato dessa menor de 12 anos, o último aconteceu até dia 9 de junho. A comunicação foi dia 11, 2 dias antes ocorreu o abuso e a mãe alega que só ficou sabendo dia 11, entendeu? Que a menina acabou, não aguentou mais, contou para a tia e a tia contou para a mãe. Doutor, olha só, doutor Patti, doutor Marcos Amin, a gente está vendo, e já que muita gente assiste a gente e que vive numa realidade diferente, doutor Wilton Alonso explicando, assim, em relação ao que pra gente pode parecer um absurdo, mas em comunidades a gente sabe que as pessoas tal. Mas, assim, é bom você que está me assistindo agora, e mãe, que ela ficou sabendo, ela foi, correu e fez o certo e denunciou a polícia, é um comportamento que se repete. Você viu a imagem da casa dele? Vocês viram a imagem? Coloca a imagem da casa dele. Tem brinquedos, um homem de 37 anos que não tem filho dentro de casa, tem um monte de brinquedo, doces, ficar passando filme infantil só no quarto dele. Eles repetem um comportamento para atrair a confiança dessas crianças e depois impor o terror. Se você falar, se você contar, eu faço isso, eu faço aquilo, não é? É um comportamento repetitivo. Isabelle, eu vou destacar um pequeno trecho da fala do Dr. Wilton Alonso que pode ter passado despercebido. A criança estuprada contou primeiro para a tia. Isso revela muita coisa. Por quê? Ela não contou para a mãe. A confiança dela foi contar para a tia. Então você vê que o núcleo familiar já não é o núcleo familiar que você entende como núcleo familiar. E isso não ocorre só em comunidade não, Isabelle. Isso ocorre em todos os lugares, né? E isso muito provavelmente é uma forma de porta aberta para o cometimento de crime. Para esse tipo Você de vê que o crime não abuso. ocorre só em comunidade, não é só de abuso não, Isabelle. Práticas criminosas, né? O abandono do núcleo familiar. Por isso que o crime não só ocorre em comunidade, né? Ocorre também nas altas sociedades. O abuso acontece em todas as classes sociais. E não digo só abuso, Isabelle, da própria pessoa que eu estou dizendo, que tem um núcleo familiar dilacerado ou não construído de uma forma sólida, ela está mais propensa à prática criminosa. Como é o caso dessas crianças, pelo que a gente está vendo, né, gente? Não só como vítima, mas também como autor, Isabelle. Isso que eu estou querendo te mostrar. Porque a Patrícia relatou que ele teria... Eu não estou falando especificamente desse caso, Isabelle. Estou falando de uma forma abstrata. Né? Como a forma de um núcleo familiar dilacerado pode influenciar na prática criminosa. Seja a pessoa como vítima, seja também como autor. Né? Isso não só está na comunidade, mas também você encontra isso na alta sociedade. Núcleo familiar, a Suzana Richthofen. Né? Você está entendendo o que eu estou falando? São núcleos familiares que não têm a composição que a gente é acostumado a perceber do carinho de pai e mãe, né? Em relação ao filho. Você vê que a fala do Dr. Wilton destaca num ponto, destaca muito bem isso. A criança estuprada, ela não conta para a mãe, ela conta para a tia. Você vê o afastamento dela em relação à mãe. Ela não tem a confiança de contar para a mãe. Ela conta para a tia e a tia que conta para a mãe. E é isso então, que eu fico... essa forma de convívio, né, dá espaço para isso. Você vê que a pessoa simplesmente deixava o filho morar com outra pessoa. É isso que, assim, eu sei que é uma realidade, doutor Wilton, Patti já falou, doutor Wilton falou, e vocês que estão com a razão, não eu, mas eu não consigo aqui achar normal, porque eu acho que é uma prestação de serviço a gente falar, não é normal você, por mais que você confia, são mais de 80%, se eu não me engano, é a última vez que eu li, mais de 80% de abuso, seja ele abuso sexual, seja ele com porrada dentro de casa, acontece por pessoas do meio familiar, entendeu? Então não tem como confiar e morar e ficar dentro do quarto de um homem, não que todo mundo vai ficar desconfiado, mas assim, a gente tem que minimizar alguns riscos para os próprios filhos, porque quem tem a obrigação é pai, mãe, porque a gente tá falando da mãe, mas cadê pai da criança? Também seria aqui negligente. É óbvio que a mãe, assim que ficou sabendo, ela vai lá e faz a denúncia, mas a gente tem, com esse povo que está assistindo a gente, não achar tão
tão normal e não abrir portas para tipo de crime como a gente está vendo agora, que é esse cara que está foragido. Agora, doutor, eu não sei se botaram a imagem, a dinâmica que ele agia já é meio perturbador e meio que de repetição de quem abusa de criança, né? Eu vi brinquedo pela casa dele, a Paty citou doce, citou filme que passava só dentro do quarto dele, né? Isso, antes do doutor responder, Isabela, eu só acho que a gente tem que ter muito cuidado assim, com o discurso de não tirar a culpa do abusador. Como o doutor Hilton bem disse, a realidade na comunidade ela é diferente. São pessoas assim muito, muito humildes que foram morar nessa casa, não de um estranho, uma pessoa que foi criada ali com eles, né? Uma pessoa que ninguém imaginava. E para quê? Para ter uma escola boa, para ter boas roupas, para ter uma condição de vida. Então, para comer... Então, ninguém está tirando a culpa dele, não. Tem que ter um certo cuidado. Ninguém está tirando a culpa dele, não. Mas a gente não pode... As crianças são indefesas. Adultos no entorno têm a responsabilidade dessas crianças. A gente já viu muitas vezes, e eu já entrevistei, meninas que falavam para as mães e as mães não acreditavam, porque tinha dependência psicológica, entendeu? Mas são crianças, a gente ele é um monstro. Ele é um empresário que o doutor está atrás, que comete crime, e não adianta. Vai sair, é um abusador de crianças, são 6 pelo menos, né, que vocês falaram que pode ter mais. Agora, a gente tem que também ver no entorno para a gente explicar para quem pode achar normal da diferença da realidade da gente, que não é normal alguém dar um remédio pro teu filho, não é. Porque dorme melhor. Oi, não é, entendeu? A gente tem que prestar um serviço aqui e falar, não é. Quem dá remédio para filho é médico, pelo menos por a informação, não é tirar a culpa do cara, não é tirar a culpa do cara, de jeito nenhum, ele é um monstro, isso ninguém tem que dar a opinião se é ou não, se não é. Ele é. Agora, a gente tem que saber que não é normal dopar criança, gente. Não é normal. Fala, Paty. Só para a Paty falar enquanto eu interrompi o que ela falou. Com certeza. A gente vai ver a reportagem. Não, com certeza, Beli. Eu também acho que a gente tem que fazer isso mesmo, essa prestação de serviço, falar de prevenção também. Só entender que a realidade, ela é diferente. Porque agora, quando a gente olha assim, por fora, né, doutora, a gente olha e fala, meu Deus, não é possível que ninguém viu. É quando às vezes a gente cai num golpe, a gente fala, meu Deus, mas como isso aconteceu? Só que quando está envolvido ali na situação, é mais difícil. O doutor quer falar, fala. É importante, você frisou muito bem, Isabela, com relação ao caso, mais um caso que ocorre, infelizmente, que sirva de exemplo, com certeza uma coisa que a gente tem que ter muita atenção com nossas crianças, são pessoas indefesas, são seres indefesos, e eu só queria deixar bem claro que a polícia está atuando forte nisso, a gente vai continuar buscando ele, esperamos prontamente que consigamos prendê-lo agora com a divulgação, e também que não hajam novas vítimas que podem existir, e caso existam, que esperamos que não hajam, mas caso existam, que procurem a 17DP ou qualquer delegacia do bairro, o DEAN, onde se sintam mais à vontade, DECAV, o importante é denunciar caso algo tenha ocorrido. Com relação aos remédios que você citou, eu queria até dar uma notícia de primeira mão. Na sexta-feira, a advogada peticionou aqui com uma receita de uma das crianças, um médico atestando que a criança precisava desse remédio. Só que essa receita é do dia 28 de junho, dia que a criança já não tinha acesso nenhum com o Davi ou com mais ninguém da família. Então foi apresentada uma receita posterior à data do fato, com o médico atestando o remédio para uma dessas crianças, ou seja, um atestado que deve ser apurado, o médico vai ser intimado para prestar esclarecimentos, mesmo porque só se mostrou esse atestado, que não poderia ser feito sem a consulta da criança, até mesmo se já havia outras receitas da criança, da necessidade, essa receita foi feita sem a presença da criança. Então, o médico vai ser chamado, a defesa tem que apresentar ao seu cliente para que apresente as suas justificativas, a sua tese defensiva, que responda à justiça, mas não com atos desse tipo que só complicam ainda mais a situação do Davi. A polícia apurando também, então, como ele conseguia esses medicamentos, Isabelle? Falando agora, um fato importante que ele falou que está dando em primeira mão, Paty, como que é 28 de junho, é data posterior à polícia vendo isso, como que dá atestando a criança, tem que provar que a criança precisava, porque ele usava disso para fazer o abuso, e depois dessa data, como sem a presença da criança, como que o médico dá um negócio para uma criança, né? Doutor Hilton Alonso, daqui a pouco eu vou voltar com a reportagem completa, vou deixar o doutor Hilton trabalhar. Paty, segura aí, daqui a pouco eu volto nesse assunto com vocês, tá bom? Porque agora eu vou ao vivo com o Jackson Silva, um homem, mata a mulher,
mulher a facadas e depois tenta se divertir num baile em Nova Iguaçu, mas a polícia acabou com a festa dele. O Jackson tem as informações pra gente ao vivo no velório dela, né, Jackson? Olá, Isabelle, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Infelizmente, para a família dessa vítima, a Elcida Teixeira Ambrosio dos Santos, de 36 anos, não tem sido uma boa tarde. Familiares e amigos estão aqui na capela de Nova Iguaçu para se despedir da vítima. Enquanto isso, o ex-marido Alexandre dos Santos Gonçalves foi preso ontem por policiais militares. Após matar a vítima, ele foi se divertir em um baile funk que fica bem aqui perto, em Nova Iguaçu. Vou tentar falar com a família que está aqui perto. O pai dela está aqui ao lado, esse daqui que está de cadeira de rodas. Infelizmente, ele teve um AVC por conta desse problema, porque ele não se dava com o genro, queria que ela se separasse há muito tempo. Ela teve uma medida protetiva, mas no Natal ela se arrependeu e voltou para ele. Depois, em seguida, ela se separou novamente e aí ele não aguentou o fim do relacionamento e pediu para que ela voltasse. Foi quando aconteceu esse episódio. A filha dela está aqui, vou falar com ela. Eu sei que é difícil para você falar, mas você estava no momento quando a sua mãe foi assassinada. Eu estava. Eu tinha acabado de chegar de uma festa. Aí eu vi ela no portão com ele. Passei por ela, falei com ela: mãe, eu tô saindo. Ela: tá bom. Aí ela entrou, subiu atrás de mim em seguida. A gente brincou lá em cima. Eu perguntei pra ela o que ele tava fazendo aqui. Ela falou que não sabia, que ele não se mancava, que não queria mais nada com ela. Ela desceu, eu fui pro banheiro me arrumar. Aí no banheiro eu escutei uma conversa, fui olhar, eu vi ele esticando a mão. Mas não me passou pela cabeça que a mão que ele estava esticando era a faca. Depois eu escutei uns gritos, fui correndo. Aí desci, fui pulando um degrau da escada todo, gritando por socorro. Quando eu cheguei no portão, minha mãe estava caída, sangrando, me chamando, pedindo socorro. Eu sem reação, só pude gritar por socorro. Aí ela desmaiou, ficou desmaiada, levaram ela pro hospital, pra posse. Logo em seguida, os policiais me levaram pra posse. Aí dentro do carro me falaram que ela tava consciente. Pediram pra me ficar dentro do carro. Depois eu olhei pra frente, meus parentes estavam chorando, caindo no chão. Aí eu saí do carro às pressas. Minha prima virou pra mim e falou que minha mãe tinha falecido. Tadinha, eu só sei que eu desmaiei. E quando eu acordei, eu estava em cima de uma maca, tomando injeção pra poder dormir. Depois disso, eu não me lembro de mais nada. Jackson. Espero pela justiça agora. Eu quero justiça. Ele tem que pagar por tudo que ele me fez. Ô, Jackson. Ele tirou minha mãe, a única pessoa que eu tinha no mundo, depois do meu pai, que tinha falecido. Oi, Isabelle. Jackson. Depois do meu pai, que tinha falecido. É isso que eu ia falar. Só restou minha mãe, ela foi pai e mãe ao mesmo tempo. Eu tenho um filho novinho pra criar, minha mãe me ajudava, eu morava com ela. Agora a gente ficou sozinho, ficamos órfãos, eu e meu irmão. Ô, Jackson, você vê, né, gente? Ela viu, a história... A família continua... A história dessa mulher, ela cria sozinha a filha, porque ela perdeu o marido, ficou viúva muito cedo. Ela cria sozinha a filha, tinha um netinho, ela trabalhava para sustentar. A filha também, elas se alternavam para conseguir sustentar o neto. Teve esse relacionamento abusivo, o pai dela não aceitava esse relacionamento. Ela já tinha achado que ela tinha se livrado do cara. Mas esse tipo, doutor Marcos, esse tipo de criminoso, ele mata a filha toda, viu? Ele não se intimida com a presença da filha. Ele foi pra matar porque levou uma faca e depois que viu o griteiro da menina, saiu normalmente e foi pro baile, achando que a polícia não ia buscá-lo. Isabelle, é uma história tão absurda, tão né? Absurda. Que fica até difícil você conseguir entender. Não, e ele é frio, o tamanho da frieza. Ele toma um solavanco e continua frio. O tamanho da frieza de um crápula como esse, né? Matar uma senhora, uma avó, né? Porque apesar de muito nova, ela já era avó, na frente da filha, e depois ir para um baile, ou seja lá o que for, né, para uma festa, como se nada tivesse acontecido. Né? Você vê o tamanho da frieza, o tamanho da torpeza desse canalha, desse crápula.
para cometer um tipo de ato como esse. Matar facadas, né, gente? A gente está falando matar facadas. Se você vê o depoimento da filha, ela consegue narrar tudo que ela viu, os últimos momentos que ela vê a mãe, o que ela ouve da conversa, ela buscando socorro para essa mãe. E segundo os vizinhos, ela tentava há muito tempo se livrar dele. Algumas vezes ela achou e acreditou que ele iria mudar, porque ele já era abusivo, ele já era violento. Não adianta, não muda, não muda. Isso, a gente vê o caso aí, Isabelle, a gravidade, né, dele retornar, né, e fazer esse tipo de situação, né? E o que mais triste, entendeu? É ver uma menina, né, já com uma criança também para cuidar, tinha ali uma tentativa de núcleo familiar, uma tentativa de arrumar a vida das pessoas. São dois três crianças, jovens exatamente. que ela criava e um bebê. Exatamente. Então, olha como é que essa família vai ficar desestruturado por causa disso. E o mais frio mesmo, de fato, é ver que esse cidadão aí, ele de fato foi para um baile funk depois. Ele não acredita em nada, né? Não, ele não acredita na punição. Abre a porta e em nenhum momento ele se mostra arrependido. Por que não se mostram? Porque esse tipo de homem não tem arrependimento. Esse tipo de homem, uma hora ou outra, ia matar. Não é por não aceitar o relacionamento. Ama a ex-mulher. Não tem nada de amor à ex-mulher. Isso não é amor. Amor não tem nada a ver com isso. Isso daí é posse, é maldade, é bicho ruim e que uma hora ou outra ele ia tirar a vida dela ou de outra com quem ele se relacionasse. Ô Jackson, eu não sei se você falou aí, ou se você pode perguntar, ela já tinha feito alguma queixa, ela já tinha feito alguma denúncia na delegacia, porque ela comentava com as amigas que tinha medo dele, desde quando eles se relacionavam. Exatamente, Isabela, ela foi à delegacia sim, fez uma queixa contra ele, e aí teve a medida protetiva, mas no Natal ela resolveu dar uma chance para ele. Depois de 3 meses, ela resolveu se separar. Ele não aceitou o fim do relacionamento, como muitos casos, né, que a gente tem mostrado no SBT Rio. E aí fica a família assim sofrendo por mais uma vítima, né, dessa violência contra as mulheres. A senhora, que é prima dela também, vai sentir muita saudade dela, porque ela era uma pessoa muito feliz, né? Ela era uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito dedicada, ajudava todo mundo. Mas que ele fez isso com ela não justifica. Não justifica o que ele fez. Ele tem que pagar o que ele fez com ela. Ele destruiu a minha família. Tem a minha tia que tem mal de Alzheimer, que é a mãe dela, que também dependia muito dela. Tem meu tio que agora há 4 meses atrás, teve um AVC. Por causa também disso, por causa do aborrecimento. E assim, a gente pede justiça. Que venha a justiça, que venha fazer justiça, que ele venha pagar. Não justifica dele acabar com uma família, destruir uma família. Isso aí não tem lógica para isso. Então a gente que é segundo da família, a gente pede justiça. Que ele fica preso na cadeia, que ele venha pagar. Não, que a justiça de Deus está aí mesmo, para ele pagar mesmo, e ele vai pagar. Não. O que ele fez com a minha prima. Tá preso, tá preso. Tá preso, tá preso. Agora, doutor Marcos, uma pergunta, uma dúvida que me surgiu. Em relação a ela ter feito a denúncia, ela conseguiu a medida protetiva, depois ela resolveu dar uma chance e aí ele voltou para casa. Não tem uma mudança em que, dependendo de onde vai ou da gravidade, não sei, eu não consigo mais retirar a denúncia, mesmo que eu queira? Não, Isabelle, a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, a 11.340, ela afastou a hipótese de dissidência da 9099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Me explica. O que acontece em relação a isso? A Lei dos Juizados Especiais previu que a lesão corporal leve fosse uma ação condicionada à representação. Antes era incondicionada. Essa lei previu isso. Com o afastamento dessa lei, por força da Lei 11.340, da Lei Maria da Penha, que afastou a Lei 9099 dos juizados especiais, a lesão corporal nos casos de violência doméstica, lesão corporal leve, nos casos de violência doméstica, passa a ser incondicionada. Então, a lesão corporal, assim como as contravenções penais, que em todo caso são incondicionadas, são por ação penal incondicionada, a lesão corporal nos casos de violência doméstica também é uma ação penal incondicionada. Só que a ameaça, por exemplo, a injúria, por exemplo, continua a ser condicionada à representação da vítima. Se o cara ameaçou a mulher no contexto de violência doméstica, ela continua sendo uma ação penal condicionada à representação. E a pessoa em 6 meses, né?
ou mesmo na audiência, né, ela pode se retratar. Né? Pode se retratar, fazer a retratação da retratação, ou seja, voltar a denunciar, enfim, isso já é um outro assunto. Mas ela pode se retratar da representação nesses casos em que não houve o afastamento, como o caso da lesão corporal leve. Entendi. Mais ou menos, mas entendi. Mais ou menos, fala a verdade. Entendi. Complicado, porque são termos técnicos, né? A lei de juizado especial, vou tentar resumir, a lei de juizados especiais criminais prepara o VT para condicionou a lesão corporal à representação. A Maria da Penha afasta a lei dos juizados especiais. Desse modo, ela afasta a possibilidade de representação dos casos de lesão corporal. Ou seja, fica uma ação penal incondicionada. Mas não afasta nos casos da ameaça e injúria, por exemplo, porque essa representação, no caso desses crimes contra a honra e nos crimes contra a ameaça, elas são previstas no Código Penal. Então, não houve o afastamento. Não entendi mais ou menos. Você vai ver a reportagem agora, como que foi esse mata e vai ao baile. Depois a gente volta aqui para falar com o Jackson também. Pode rodar. É uma pessoa muito alegre. Eu gostava muito dela, muito querida. A dona de casa, Elcida Teixeira Ambrósio dos Santos, de 36 anos, foi velada no cemitério de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele falou que ela ia acabar morrendo por causa do pai dela, porque os dois não se davam. O meu tio, não aceitava o relacionamento dela com ele, por ele ser, assim, meio agressivo com ela. E aí foi indo, ela resolveu separar dele e ele não aceitou a separação. Alexandre dos Santos Gonçalves, de 47 anos, foi mais um covarde de matar a ex-mulher, segundo a polícia. Após o assassinato, ele resolveu curtir um baile funk na região. Ele foi preso na escola de samba Leão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O acusado foi levado pelos policiais militares. Ele é acusado pela família de matar a facadas a ex-esposa. Ela estava na residência quando foi surpreendida com a chegada do ex-marido, no bairro Comendador Soares, também em Nova Iguaçu. O crime aconteceu no último sábado. Às 22 horas, a vítima foi esfaqueada. Ela foi levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos. O motivo de tanta brutalidade foi o fim do relacionamento. Sábado à noite, ele foi lá, ela estava no portão com a minha outra prima. Aí a minha prima saiu do portão, ele pegou e esfaqueou ela. Aí o vizinho que estava no portão viu a situação, aí começou a buzinar, e os vizinhos saíram no portão, aí ele correu. Os dois se separaram há cerca de 3 meses. Em média, 3 mulheres são vítimas de feminicídio todos os dias no Brasil. Os dados são do último Atlas da Violência, divulgado em junho deste ano. Em 10 anos, o número de assassinatos cresceu mais de 30%. Por trás das estatísticas assustadoras, existem mulheres que são vítimas da violência. A maioria apanha todos os dias. Muitas têm medo de denunciar, por isso acabam morrendo. Pensa que são dono da gente, né? Na verdade não são. Então a gente fica assustado, né? Tá se sentindo impotente em relação a isso, porque eles podem tudo e a gente não consegue nada com a polícia. Esse medo, às vezes, ela se torna ali prisioneira dele por medo, porque sabe que vai denunciar e de repente ele vai ser solto. Mas tem que entender que se você denunciar, se você for para frente, pode sim. Nós temos hoje uma lei que ele tem que ficar longe dela, ele tem que se afastar dela. Nas redes sociais, o desabafo da filha. Minha mãe foi mais uma vítima do feminicídio. Onde é que vamos parar com tanta covardia? A gente espera que ele fique preso pro resto da vida dele. Porque ele destruiu, não foi só ele, mas a família da gente toda. Olha só, gente, cadê o Jackson Silva que acompanha? Aí a gente está mostrando aqui, a gente tem que datar, eu estou tentando entender aqui em relação à lesão corporal, se pode ou se não pode, porque é o seguinte, muita gente que assiste a gente não é julgada por dar uma segunda chance e tudo mais, mas as pessoas não têm noção que devido agora a Maria da Penha, com lesão corporal, você não pode retirar a queixa, isso. Se você apanhou, vamos então trocar em miúdos, né? Você apanhou, você resolve dar uma chance.
você já fez a denúncia, não tem como voltar atrás. A denúncia, ele está dormindo do seu lado, mas ele vai responder. Isso até ele te matar. Lesão corporal ou vias de fato, Isabelle? Porque a contravenção penal é incondicionada Agora também. eu entendi. Jackson Silva tem mais informações pra gente. Ô, Jackson, a gente estava falando sobre a questão dessa mulher. Ela simplesmente tinha 2 filhos que ela criou sozinha e também ajudava a criar esse neto, como a filha que testemunhou tudo disse, né? Exatamente, Isabela. Acabei de falar aqui com a família. Eles falaram que o acusado tinha ciúmes dos pais, dela com os pais e também com os filhos, né? E não é a primeira vez que ele faz ameaça a ela, né? Não, ele ameaçou botar fogo na nossa casa. Ele falou que ia mandar os primos deles, miliciano, traficante, várias coisas, metralhar todo mundo lá no quintal onde eu moro. Antes disso acontecer, ele tinha dado uma lata de mucilão pro meu filho e uma lata de Nescau. Vocês já colheram ele na família? A gente colheu ele. Ele foi, quem apresentou ele pra minha mãe foi um primo da gente. Aí eles começaram a namorar, eu tinha me mudado, ia morar com meu pai, depois antes meu pai faleceu, eu vim pra minha mãe. Aí nisso tudo se passaram anos e anos. Era separação e voltava. Aí separava, voltava. Aí no Natal, ele me chamou de vagabunda, de piranha no carro, minha mãe... Momentos antes de acontecer isso, o crime, você achou que sua mãe... Você sabia que era uma despedida, ela chegou até a sorrir pra você e tal. Como é que foi isso? A gente tava brincando, a gente brincou mais cedo, um dia de sábado mais cedo, ela me chamou pra gente ir lá fora, comprar as coisas pra comer. Eu fui com ela, a gente tomou 2 casquinhas. Aí na peixaria a gente tava sentindo muito frio, porque os caras estavam demorando, tá? A gente tava sentindo muito frio, a gente brincou, zoou, a gente tava mexendo com os meninos. Fomos pra casa, aí eu peguei, me arrumei, fui pra casa do menino que eu ia dar, meus colegas, que o filho deles nasceram, aí comemoraram. Eu fui pra lá, voltei à noite, falei, mãe, tô saindo de novo. Ela, tá bom. Ela subiu atrás de mim, aí lá em cima a gente ficou rindo, conversando, brincando. Aí eu peguei e perguntei pra ela o que ele tava fazendo aqui. Ela falou que não se mancava, que ela não queria mais nada com ele. Ela tinha quebrado a medida protetiva. Ela tinha quebrado. Eu falava, mãe, separa dele, mãe. Ela falava, não se mete na minha vida, não. Deixa eu ser feliz. Eu falei, tá bom, mãe, eu não vou me meter mais na sua vida. Eu só quero que você seja feliz. Só isso, entendeu? Só isso. Eu só quero que você seja feliz. Mas não era o caso. Ai, eu não gosto nem de pensar nessas coisas. Aquela cena, eu vi tudo, não gosto de ver. As imagens ficam passando na minha cabeça, eu vi tudo, não pude fazer nada, eu fiquei sem reação, só pude gritar pro socorro. Tadinha. Pude gritar pro socorro, que eu fiquei sem reação. Ô, Jackson, professora, ela diz o seguinte, que a mãe falava o seguinte, deixa eu ser feliz. Muitas vezes as famílias tentam, de alguma forma, fazer uma intervenção, falar, olha, ele é abusivo, que a pessoa não consegue enxergar, acha que é amor, acha que é isso, que é aquilo, e não consegue ver o perigo que mora lá, do inimigo dormindo junto, e não consegue fazer... e a pessoa fala justamente o que acontece, depois a pessoa não tem como contar a história mais. No caso da mãe dela, morreu, e da pior forma, a filha testemunhou tintim por tintim. São relações afetivas, né, em que há um envolvimento amoroso, e muitas vezes as pessoas que estão nesse tipo de relacionamento abusivo, ela não consegue ver que esse processo de abuso está acabando com a própria vida dela. E isso é um exemplo clássico de tantas coisas que acontecem no nosso cotidiano. E aí a gente vê o relato da filha dela muito detalhado para ver que, de fato, era um homem que abusava dessa mulher. Sim. Claramente, entendeu? Era um homem violento, era um homem agressivo e que, ao longo da história desses dois, deve ter praticado isso várias vezes, entendeu? Portanto, né, se a gente pode dizer alguma coisa assim para essas pessoas que têm o que eles chamam de relacionamentos tóxicos, entendeu? Que prestem atenção e escutem as pessoas que estão do seu lado para que vejam o que está acontecendo, para que não haja, infelizmente, esse tipo de coisa. Pela experiência policial, né, doutor Marcos, a gente vê um caso como esse, provavelmente depois iria abusar da filha, iria até matar, eu não sei como ele não matou, porque ele estava com uma faca ali e saiu correndo, o covardão, porque ela começou a gritar, mas provavelmente esse tipo de gente é isso que faz, né? Iria abusar não, Isabelle abusou, xingou ela no Natal, sim, ela mesmo eu falo, falou, né? Exatamente, iria abusar não, ele já abusou, né? Ele não só cometia violência em relação à sua ex-companheira, né, mas também contra a filha e contra os próprios pais, né? Ela foi narrado aí no VT que ele tinha ciúme dos pais, né? Um imbecil,
né? Um homem das cavernas, né? Não evoluiu junto com a humanidade, né? Um idiota como esse, infelizmente, vai passar muito pouco tempo na cadeia, perto da atrocidade que ele fez. Eu nem quero saber, então, porque daí dá mais desespero ainda. Jackson, qualquer coisa a gente volta a falar com você, 12h31. A polícia investiga se PMs teriam tentado sequestrar um dos chefes do tráfico da comunidade do Pereirão, em Santa Teresa. Um tenente pode responder também por fraude processual. Quem conta e explica pra gente é ela, Patrícia Hagler. Rodou. Uma história nebulosa, com duas versões bem diferentes. Primeiro, a história contada pelos PMs. Na noite de domingo, os cabos Leonardo José Camacho, lotado na UPP do Andaraí, e Diego da Silva Lima, do 7º Batalhão, passavam pela rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa, quando foram abordados por 3 criminosos que anunciaram um assalto. Houve troca de tiros, o cabo Camacho foi baleado e um assaltante morto. Mas a versão investigada pela Delegacia de Homicídios é outra. Os 2 policiais teriam tentado sequestrar o chefe do tráfico de drogas na comunidade do Pereirão. Segundo a denúncia, os PMs estavam vestidos de preto, à espera do traficante na porta do condomínio onde ele morava aqui em Santa Teresa. O criminoso chegou acompanhado de 2 seguranças. Houve uma troca de tiros. Leonardo da Silva Andrade morreu no local. Durante a fuga, os policiais teriam obrigado um taxista a levá-los até o hospital. O PM baleado foi levado até o Souza Aguiar e depois transferido para o hospital da PM. O outro policial também deu entrada no hospital, passando mal. O taxista e o porteiro do condomínio tentaram fazer o registro da ocorrência, mas teriam sido impedidos por um tenente que liberou os 2 e deu R$40 para o taxista lavar o carro. O táxi foi periciado na Delegacia de Homicídios. Segundo a Polícia Civil, os 2 policiais foram presos em flagrante, acusados de homicídio do suposto traficante que tinha 28 anos. A comunidade do Pereirão fica em Laranjeiras, mas tem entrada por Santa Teresa. O tenente que impediu o registro da ocorrência pode responder por fraude processual. Existe a informação de que um 3º policial estaria envolvido no crime e teria conseguido fugir. Nas contrariedades deste caso, tem mais um ponto que não encaixa. O endereço fornecido pelos policiais como local onde tudo aconteceu, na verdade, é o de uma instituição religiosa que tem na lateral uma entrada para a comunidade. A polícia vai fazer mais buscas por novas testemunhas para esclarecer o que de fato aconteceu. Olha, doutor Marcos, a mim me ajuda a ver se eu estou entendendo, que hoje o negócio está segunda-feira pro meu lado. Então, olha só, eles teriam planejado sequestrar esse chefe da comunidade, Pereirão, é isso? Pereirão. Aí eles iam lá, iam sequestrar, como não seria, que a gente já teve investigação de policiais que sequestravam e tudo mais. E aí dá ruim, porque o cara chega com 2 seguranças, tem essa troca de tiros, o bandido que eles iam sequestrar morreu. Tá aí, tá certo? Ok. Aí eles simulam que teve um assalto, eles reagiram ao assalto? Isabelle, isso aí eu acompanhei de perto. O que é? Essa história que eles contaram aí chega a ser risível. Mas né? é isso que eles queriam contar. Nem programa de humor. Qualquer um ia desconfiar. Duvidoso, isso aí dá para se contar de piada, né? Que eles queriam a situação contar? é a seguinte, Isabelle, 3 homens, todos de preto, renderam o porteiro daquela localidade. Foi naquela localidade, ali funciona um asilo ligado a uma instituição religiosa e eles usam de passagem. Tá? Para poder, comunidade, passagem forçada, né? Não tem como. Eles renderam o porteiro e ficaram junto com o porteiro porque já sabiam que um carro iria passar por ali e dentro do carro estaria uma grande quantia em dinheiro. Né? Quando o carro chegou, efetivamente, eles saíram da onde estavam com o porteiro e esses 3 renderam o carro. Os ocupantes do carro reagiram e houve uma troca de tiro. O alvo deles, do qual eles iam pegar o dinheiro e também sequestrá-lo, foi morto. Sendo que um desses 3 de preto foi baleado na perna. O carro. Eles saem dali, até ali não se sabia, né? Eles saem dali, rendem um táxi e se evadem do local no táxi. Do táxi eles saem e entram em outro carro, ou seja, são 4 envolvidos, não são 3. Eita! Né? Entram em outro carro e empreendem fuga. Esse taxista e esse porteiro vão à 9ª DP para relatar os fatos. Na 9ª DP chega uma patrulha de serviço, capitaneada por um tenente.
Esse tenente fala, não, essa ocorrência não é da 9ª DP, é da 7ª. Mentira, essa ocorrência era da DH. Tentando tirar os caras dali. Não, tentando não. E tira os caras dali em direção à 7ª DP. No caminho, só chega na 7ª DP o porteiro. Oxi. O delegado que estava na ocorrência pela DH desloca uma equipe, né, sabendo disso tudo. Os policiais da 9ª DP avisam a DH de tudo que estava ocorrendo. O delegado que está à frente das investigações manda uma equipe para a 7ª DP e lá chegando só encontra o porteiro. Avisa um delegado. E cadê o taxista? O tenente diz que não sabia, que o taxista achou que o taxista tinha só dado uma carona para o porteiro. Ótimo. Né? O delegado fala que ele tem que se virar para achar o taxista, ele acha o taxista. Né? O taxista diz que ele deu R$40 para lavar o sangue que estava dentro do veículo. Aí você me pergunta, por que o tenente não foi autuado, Isabelle? Você sabe por quê? Porque seria a mesma coisa que autuar o receptador, sendo ele suspeito de roubo. O tenente provavelmente está envolvido nessa ocorrência de homicídio. Ou seja, já sabia que ia ter esse... Lógico, porque no mínimo ele é agente garantidor, Isabelle. Entendi. Porque ele sabe que ali há a possibilidade de se pegar o autor e está protegendo o autor. Então, no mínimo, ele age como agente garantidor. Ele tem o dever legal de qualificar e de perseguir o autor. Dever legal, não é favor que ele faz. Então, transgredindo um dever legal, ele protege o autor, ele está como um agente garante, né? Agente garantidor. Não só fraude processual. Então, a fraude processual é o mínimo que ele cumpriu aí. Por isso que a DH, o delegado da DH, preferiu colocar nos autos e seguir a investigação para ver uma possível participação dele por comissão ou por ação omissiva-comissiva, que a gente chama no direito penal, que é por agente garantidor. Ou ele estava diretamente ligado ao esquema todo, ou ele estava protegendo esse esquema. De qualquer forma, seja qual for dessas duas hipóteses, ele entra como um dos autores, como coautor. Ou como coautor por comissão, ou por uma ação omissiva-comissiva. É um termo de direito, mas quer dizer que ele, como agente legal, agente de policial, ele tem o dever de ir atrás do autor e não de protegê-lo. Caso ele esteja protegendo o autor, ele entra como agente garantidor. Que história, viu? Essa eu entendi. Estou melhorando. Pô, também, né? Depois de eu explicar mais de uma hora, parecia até um monólogo aqui, né? 12:38. Olha só, nós vamos ao vivo com o Fábio Barreto. No caso, Flor de Lis, 2 templos da pastora e deputada em Niterói fecharam as portas depois do crime. Por que, Fabinho? Teve crise financeira, é isso? Boa tarde. Oi, Isabelle, ótima tarde para todos, boa semana também para todos. Olha, a assessoria está afirmando que o fechamento é temporário e alega que os dirigentes das igrejas se desligaram após a morte do pastor, pelo menos alguns deles, fundamentalmente os 2 filhos, né, o Misael e, consequentemente, também o Luan, e por isso não há ninguém para realizar os cultos. Eu estou aqui exatamente nesse instante de frente para uma dessas unidades, que fica na rua Braulio Ralha, em Pendotiba, bem pertinho do Largo da Batalha aqui em Niterói, e a igreja está fechada. No último domingo aconteceu um culto por aqui, mas na última quinta-feira 100 fiéis estiveram também aqui com a presença da própria Flor de Lis, acompanhando a deputada federal Flor de Lis, e esse espaço pode abrigar até 1.500 pessoas, mas apenas 100 pessoas estiveram aqui participando dos cultos. A cerimônia foi inclusive mediada pela própria Flor de Lis, que realizou o culto, cantou para os seus fiéis e depois foi embora, mas o fato é que o Ministério Flor de Lis está aos poucos, pelo menos de acordo com a informação passada pela assessoria, se deteriorando. As igrejas estão fechando por falta de pastores e a família rachada em crise. E lembrando também, Isabelle, é muito importante que as investigações entram na 4ª semana. Estamos entrando na 4ª semana de investigações e, por enquanto, o que nós temos de fato é que a família continua muito dividida e agora as igrejas estão fechando. Essa aqui está fechada até agora e não há ninguém lá dentro, até para que pudesse falar conosco, Isabelle. Desculpa, não é insensibilidade não, é só uma curiosidade jornalística mesmo, não é? Pode parecer insensibilidade. E vou botar todo mundo aqui numa sinuca de bico porque eu não sei. Só sei que a Flor de Lis hoje é uma das deputadas federais que mais está faltando
é uma das que mais está faltando, nas sessões lá. Óbvio, compreensivo, o marido dela morreu, executado, filho preso e tudo mais. Primeiro, eu imagino que deve ter uma licença médica, a gente não sabe se tem licença médica, só sei que ela está como uma das mais faltosas agora, junto com a Major Fabiana aqui do Rio de Janeiro. Eu queria saber o seguinte, mas ela está frequentando o culto, né? Ela foi no culto, né, que o Fabinho falou, não foi? Ela foi no culto. Não, mas ela foi numa outra unidade, cantou e tudo mais. Assim, como deputada, até que ponto fica licenciada? Se está licenciada, tem que ter uma... A vida continuou, né? A vida segue, né, professor? Se você pensar que o trabalho... Pensar não, é fato. O trabalho como deputada é um trabalho. O trabalho dela como pastora também é um trabalho. Por que ela está indo um e não está indo no outro? Eu estou fazendo essa questão, exatamente, entendeu? Pode parecer insensível, eu só estou perguntando. Não é insensível não, na verdade é um questionamento. Se você olha o trabalho dela como deputada e olha o trabalho dela como pastora, e são dois trabalhos absolutamente legais, por que ela está faltando um e não está faltando a outro? É um questionamento de fato a ser feito. A gente está vendo aí nas investigações, é importante que ela fique no Rio de Janeiro ou isso para investigação não tem alguma coisa? Ela está liberada porque ela é só tida ainda como, tido como testemunha? Isabelle, é mais importante do que ela ficar no Rio de Janeiro, ela está em local sabido, né? Então, estando em Brasília, cumprindo... Nada impede dela ir para Brasília, cumprindo, né? Cumprindo o dever para o qual ela foi eleita, né? Isso não vai atrapalhar as investigações. Agora, ela só é considerada faltosa se ela não tiver justificativa, né, Isabelle? A gente não sabe se ela tem um atestado, né? Se ela não sabe se ela está de licença. No caso da Major Fabiana, a gente pesquisa, não tem atestado nenhum, é falta mesmo. Então, aí quando não tem nenhuma justificativa, é falta, com certeza deve responder por isso. Agora, a deputada Flor de Lis, a gente não sabe se ela está sob um atestado, né? Sim, se ela está de licença. Também não pesquisou, por isso que eu falei. Você aqui a gente precisa saber. Agora, de qualquer forma, em relação à investigação, nada atrapalha. Ela está em local sabido. Ela está no Congresso, né? Facilmente encontrada, então não há problema nenhum para a investigação. Isabelle, pela lei, eu acho que tem um tempo, depois que você perde um ente querido, um marido, um filho, tem um tempo. Mas acho que esse tempo já passou do ponto de vista legal. Eu não sei exatamente quantos dias, mas tem. Depende do estatuto, né? Depende muito do estatuto que deve ter no regimento interno da Câmara ou do Senado. Gente. Agora, não demora tanto tempo, assim, uma semana, 3 dias, 5 dias. É por isso que eu perguntei, não estou falando nada, eu só estou perguntando aqui, ainda mais hoje, que eu só estou perguntando mesmo. Meio-dia 43. De cantora... Fabinho, qualquer coisa eu volto contigo. De cantora evangélica a uma das traficantes mais procuradas do Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora a história de Rayane Nazaré, a Hello Kitty. Ela controlava a venda de drogas em uma comunidade em São Gonçalo. Veja. As fotos de Rayane Nazaré Cardoso da Silveira já falam por si só. As imagens foram publicadas em redes sociais. E ela debocha da polícia pelo fato de ser procurada. Sem medo, mantém ativos seus perfis em redes sociais. Se exibe normalmente. Aqui, com o microfone na mão e olhos fechados, ela canta num templo evangélico. Difícil acreditar que Rayane, uma jovem de 19 anos, se transformou na Hello Kitty do tráfico de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O apelido é uma referência a uma personagem famosa do desenho infantil. Mas de brincadeira, Hello Kitty não tem nada. A criminosa já foi presa por tráfico e pelo menos 3 delegacias abriram inquéritos para investigar sua participação em crimes que vão de roubos a homicídios. Despreocupada e sem nenhum receio em se mostrar, Hello Kitty diz quem ela é. Faz das suas fotos sua publicidade, inclusive em poses sensuais, como essa, onde de biquíni mostra seu corpo. Mas ela desafia a polícia. É apontada de ser a gerente do tráfico de drogas nessa localidade, a favela Nova Grécia, próxima à rodovia Amaral Peixoto. Foi de dentro desta comunidade que Rayane, ou Hello Kitty, começou a ganhar notoriedade fazendo as publicações com fuzis e ostentando a sua capacidade criminosa. A traficante começou a chamar a atenção no ano passado ao ser descrita pelas suas vítimas como uma mulher com uma grande tatuagem na coxa, que pilota uma moto preta com um rapaz na garupa. O rapaz, segundo os investigadores, era namorado e comparsa de Hello Kitty. Ele morreu no ano passado em Minas Gerais. E após a morte dele, ela buscou abrigo numa favela que se chama do Sabão, que fica no bairro de São Lourenço, aqui em Niterói,
também na região metropolitana do Rio. Lá, na favela do Sabão, Hello Kitty começou a atuar no tráfico de drogas, exercendo a função de segurança armada. Má e violenta, foi ganhando destaque na organização criminosa, participando dos planos da sua facção e dos grupos invasores, que atacam os rivais para tomar o controle do tráfico de drogas em favelas de São Gonçalo. Numa dessas invasões, ela ganhou o posto de comando na favela Nova Grécia. As investigações mostram que ela é o braço direito do traficante Alessandro Luiz Vieira Moura, apelido de 20 anos. Contra Hello Kitty, há 2 mandados de prisão por roubo. E apesar de fazer questão de se exibir na internet, Hello Kitty adotou medidas para não ser facilmente encontrada pela polícia. Os investigadores da delegacia responsável pelo caso dizem que a grande tatuagem que ela traz na coxa era originalmente um dragão, mas foi alterada para representar uma gueixa. E, além disso, usa sempre calça comprida quando transita em áreas desconhecidas e muda com frequência o corte de cabelo. A criminosa já foi homenageada em funk. É a tropa do 20 anos, se liga eu vou dizer, tá Hello Kitty RV e também o LC. O portal dos procurados oferece R$1.000 por informações que possam ajudar a prendê-la. Doutor Marcos Amin, a gente fica muito surpreso porque não é comum mulher chefiar crime. A gente já teve mulher de traficante que acabou dominando, já virou até personagem de livro, isso e aquilo. Mas ter um tipo como a Hello Kitty mandando mesmo, sendo à frente de comunidade, tomando o território, isso não é comum, né? Ah, mas a gente já tem notícia. A Sandra Sapatão no Jacarezinho é uma das estudantes-chefe do Jacarezinho. É o apelido dela, Sandra Sapatão. Não fui eu que coloquei. Sandrão. Sandrão é uma das chefes, junto com o Lambari da comunidade do Jacarezinho. Né? Sem ser primeira-dama. A gente tá falando sem ser primeira-dama, sendo dona mesmo. Ah, sim, a Sandra já teve até... Sim, lembro da Sandra, sei quem é. Sim. Sei. Pô, a Sandra é uma das donas do Jacarezinho. Né? Junto com o Lambari. Essa aí, sinceramente, nunca tinha ouvido falar. Agora, é bom que tenha fotos dela assim, porque amanhã ou depois a Polícia Militar ou a Polícia Civil apresentam um homicídio, uma morte provocada por oposição à intervenção policial, né? Porque esse é o termo, morte provocada por oposição à intervenção policial. Vão falar, mas uma menina, mataram uma menina. Não, mataram não, ela se matou, né? Quando ela enfrenta a polícia, né, ostentando fuzis assim, a chance dela ser neutralizada é muito grande, né, Isabela? Ainda bem que tem fotos para poder mostrar que ela ostenta armas e está à frente, inclusive, de invasões de outras comunidades. Essa daí eu também nunca tinha ouvido falar. Agora você falando da Sandra, me lembrou, eu sei de quem você está falando. Agora, o que a gente sempre vê e que me chamou a atenção é você ter que nem a primeira-dama, porque assumiu, a gente tem quem? Como chama a mulher do NEM? Danúbia. A Danúbia, que lavava o dinheiro, que utilizava do dinheiro do tráfico. Agora, ter mulheres à frente da comunidade, mandando dessa forma na criminalidade, a gente não é muito comum, mas ultimamente a gente viu até mulher assaltando e dando coronhada por aí, né? Não é comum, mas a gente vai ver que provavelmente, Isabelle, vai se tornar cada vez mais comum. Mas, de fato, se a gente pegar uma média aí dos chefes do tráfico, comandando são a minoria. Mas fácil, doutor Marcos. Ali, o que é isso? Vocês destacaram? É uma arma? O que é isso? Era um dragão? Era para ser uma gueixa, né? Uma gueixa, não estou entendendo nada perto dessa mulher. É uma tatuagem, né? Que acabou ajudando, por isso que ela andava só de calça comprida para os policiais não verem. Ajuda a passar batido pelos policiais, porque você desconfia mais, acaba desconfiando mais do chefe do tráfico, né? Isabelle, numa abordagem sem antes um levantamento prévio, né? Mesmo que seja não precisa nem ser investigação, Isabelle, pode ser elementos de inteligência, né? Algumas notícias, alguns elementos levantados pela inteligência que podem apontar a participação dessa mulher, dessa pessoa no tráfico de drogas, né? Obviamente, se você está numa abordagem, como não é comum, né? Isso não é qualquer tipo de preconceito em relação a ninguém, mas como não é comum, há você acaba indo pelo da maioria. Histórico, você acaba indo pelo histórico, né, Isabelle, né? Pelo histórico de tudo que você conhece em relação a esse tipo de crime. Essa é a Hello Kitty cantando no culto, gente? Quando ela cantava no culto? No passado. Ela teve um passado do culto.
Aí ela já virou Hello Kitty, né, brasileiros? Aí ela já tá bem Hello Kitty aí. Isso daí é fuzil, né, pelo amor de Deus, a mulher segurando. Isso daí é provas postadas na internet, provas que a polícia adora, né, doutor Marcos? Isabelle, isso não chega... São elementos, né, Isabelle? Não chega a ser uma prova, não chega a ser nada irrefutável, né? Porque pode alegar um monte de coisa aí, né, Isabelle? Infelizmente, a gente tem alguns equipamentos que são muito similares, né, sem sentido nenhum. Eu não sabia muito similares com arma de fogo. Você... Não, pode falar que são equipamentos que não sejam arma de fogo, Isabelle. A gente tem equipamentos, Isabelle, que muita gente vai reclamar, porque é praticante de determinada, tipo airsoft. Qual a necessidade de se ter uma arma de brinquedo igual a uma arma de fogo? Eu acho nenhuma. Se você quer realmente brincar de Rambo, vai pro teatro, meu irmão. Né? Vai pro teatro, fazer cinema. Ou então entra nas fileiras da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Faz treinamento. 12h51. 5 jovens foram baleados dentro de uma barbearia em São Gonçalo. 2 deles morreram. A polícia investiga se o crime tem ligação com a milícia que atua na região. Caio Alex. A ação dos assassinos aconteceu nessa barbearia na rua Tacílio Colares, no bairro Gradim, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Para a polícia, a causa do crime foi a disputa entre milicianos e os traficantes que agem naquela região. Os criminosos teriam chegado em 2 carros. Um foi embora direto. Um outro, um Voyage Prata, parou no local. Os bandidos desceram, encapuzados e fortemente armados, e atiraram contra a barbearia. Os caras chegou largando, ó, ele aqui, Zé. Tem que ver quando eles falaram assim, qual foi ele aqui, mano? É ele aqui, Zé. Bau. Já deu só tirou na cara do ligeirinho, tá ligado? Não, nisso, eu me agachei, tá ligado? Não, a porta do salão caiu em cima de mim. Nisso que a porta do salão caiu em cima de mim, os caras já veio dando no menor que corta o cabelo. Bau. Já matou Zequinha, tá ligado? Não, deu só tirou na cara de Zequinha. Segundo o 7º Batalhão de São Gonçalo, uma das vítimas morreu no local. E as outras 4 foram socorridas para o pronto-socorro de São Gonçalo. Dos 4 socorridos, um rapaz também não resistiu. Mano, acertaram meu sobrinho. Carlinhos, mano. Acertaram ele mais 4. A Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá já começou a investigar as mortes. Um inquérito foi instaurado. Testemunhas já começaram a ser ouvidas. Não é de hoje que São Gonçalo vive uma onda de violência. Na noite do último dia 26 de maio, 4 pessoas foram executadas a tiros e outras 7 ficaram feridas na região. A Divisão de Homicídios começou uma grande investigação e apurou que os crimes estavam relacionados com uma disputa entre traficantes e milicianos. Isso aí, a gente está falando, bota a imagem do que tinha acontecido. Doutor Marcos, essa guerra não para, enquanto não acabar com os 2 lados, eles vão continuar se matando. Aí muita gente vai falar assim, deixa eles se matarem, é miliciano, é traficante, mas no meio dessa história tem gente que está frequentando o bar, como a gente viu na Baixada, gente que morreu, não tem como, né? Tem... Em sã consciência, tem acha... gente que fala. Mas é muito alienado, é muito burro, mas tem né? gente que então fala. não tá na comunidade, né? Tá lá, porque tá não longe, mora na né? comunidade. Aí é mole, né? Falar, né? Um tiro de fuzil pro lado, pro outro, né? Sem qualquer critério. Aí é mole você falar, você não tá lá, sua família não tá lá, seus entes queridos não estão lá, então deixa se matar, né? É olhar muito só pro próprio umbigo, né, Isabelle? Um dos erros graves de viver em sociedade é isso, né, Isabelle? Para você atuar de uma forma firme, Isabelle, contra o crime organizado é o que está sendo iniciado, né? Que teve início a partir de janeiro, né? A gente perdeu muito tempo, Isabelle, fazendo policiamento de vitrine. A gente cansa de dizer que o policiamento ostensivo e preventivo é muitíssimo importante, principalmente para passar a sensação de segurança para a população, para evitar determinadas práticas de crime. Mas para combater crime organizado, Isabelle, só com investigação, só com uma ação incisiva, principalmente na estrutura financeira dessas organizações criminosas, e a gente vem percebendo isso, né, de uns tempos para cá, principalmente de janeiro para cá, uma maior investida nesse sentido, e muitos frutos virão ainda esse ano em relação a esse tipo de combate. Semana passada, 2 operações nesse tipo. Professor, nesse avanço dessa milícia, em que a gente vê agora uma disputa além do que a gente imaginava, que vai além do que a gente já era acostumado, entre aspas, que é miliciano com traficante disputando território, a gente mostrou Água Santa, São Gonçalo, teve na Baixada também?
Sem dúvida, isso é gravíssimo, concordo plenamente com o Dr. Marcos. Quem fala sobre essa estrutura de que está acontecendo problemas dentro da comunidade, que não há, eles devem se matar, ok, eles até devem brigar entre si, mas no meio dessa briga existem muita gente lá, séria, né? Cidadãos que estão ali convivendo. Estão desesperados. Né? E tomara, faço fé ao que o Dr. Marcos está falando, que isso seja investigado. Não há outra maneira, do ponto de vista do controle social, do controle do Estado, que não seja investigação para ir pontualmente nesses grupos e debelar essas ações. Empresário do ramo, você vai ver agora. Agora é a reportagem completa, gente? Me avisa, porque eu fiquei falando desse caso há um tempão. Olha só, agora sim você vai ver a reportagem completa do empresário do ramo de telecomunicações, que a equipe do Dr. Wilton está atrás dele. Ele é suspeito de estuprar 6 crianças em Jacarepaguá. Veja a reportagem. Davi Marconi tem 37 anos, é referência no ramo de telecomunicações e presta serviços de consultoria para várias empresas. Esse ano é muito promissor, a gente vai fazer um evento esse ano também em Olinda, a repercussão está gigantesca. Mas para a polícia, a imagem de homem bem-sucedido que Davi apresentava nas redes sociais escondia outra obscura. O empresário é suspeito de dopar e de abusar sexualmente de pelo menos 6 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 14 anos. A mãe de 3 das vítimas, que morava de favor na casa de Davi, procurou a polícia e denunciou o caso. Aconteceu comigo, com a minha família, é que meus filhos sofreram abusos e o que aconteceu foi isso, com uma pessoa que eu considerava, entendeu? Nunca imaginaria que ele ia fazer isso. Policiais da Delegacia de São Cristóvão fizeram buscas na mansão do empresário em Jacarepaguá e em suas 3 empresas. Os imóveis estavam vazios. Para os agentes, Davi fugiu após descobrir que estava sendo procurado pela polícia. Alguém já havia comunicado ao Davi sobre os fatos, inclusive o advogado, quando peticionou para ter acesso aos autos, já veio com o número do registro. Número este que nem o nosso sistema ainda possuía, porque havia menos de 24 horas e há um delay para o sistema poder fazer uma pesquisa e achar esse número. E o advogado já possuía o número do nosso registro, o que gerou a nossa perplexidade e a necessidade de arguir o plantão judiciário com relação à prisão temporária do Davi, que já não se encontrava, e a busca na sua residência e nas suas empresas para se tentar ver se havia algum vídeo ou foto dessas crianças, que seria um outro crime. Muito revoltante, né? Porque eu depositei uma confiança naquela pessoa ali e hoje em dia aconteceu isso. O que é? Ah, é? Reportagem. Vocês passaram frio aqui? Eu não estava aqui. Tava frio aqui, gente? Tava frio. Ave Maria, olha só. Frio, o frio pra carioca tava, né? No quê? Frio glacial para os cariocas. Para carioca tava, né? Mas a temperatura despencou mesmo, foi na Serra de Itatiaia. Tá certo isso, gente? Foi abaixo dos 8 graus negativos, é isso mesmo? Rodou a reportagem. As paisagens de inverno não deixaram dúvida. Faltou pouco para nevar no Parque Nacional de Itatiaia, no sul do estado. A área teve ocorrência de geada e amanheceu com a vegetação coberta por camadas de gelo. Até as poças d'água ficaram congeladas. No fim de semana, o local ficou cheio de turistas. Teve gente que teve até coragem de acampar. Gostei, tá valendo. A aventura é isso. O parque, que fica a quase 2.500 metros de altitude, registrou 8,1 graus negativos às 6 da manhã de hoje, a menor temperatura do Rio este ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. No domingo, os termômetros já tinham despencado e marcaram 5,6 graus negativos na região. E a cidade do Rio também teve um fim de semana de muito frio. No sábado, os cariocas tiveram a menor temperatura do ano até agora, 14 graus. Segundo os meteorologistas, a onda de frio é provocada por uma forte massa de ar de origem polar que está passando sobre o Brasil, mas que deve perder força nos próximos dias. Maria, até o VT congelou no ar, né? É isso aí. Olha só, 2 homens foram presos suspeitos de fazerem parte da milícia que enterrava as vítimas de um cemitério clandestino de Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Vejam na reportagem de Isabela Veiga. Rodou.
Os dois estavam em uma casa em Cachoeiras de Macacu, na região metropolitana do Rio. Um deles é Osmar da Silva Gomes, conhecido como Tirso e apontado pela polícia como responsável pelo desaparecimento dos corpos das vítimas da milícia. Tirso também receberia o dinheiro das extorsões. Em uma escuta feita com autorização da justiça, ele conversa com um comerciante que reclama de um assalto. Levaram o telefone da minha filha, eles fizeram uma limpa aí. Tá complicado pra caramba esse negócio. Mas já tá tendo visto já, meu chefe. Meu telefone da minha filha foi embora, pô. Os caras levaram dinheiro meu ainda. Isso aí acontece mesmo, em todo lugar. Área de tráfico, área de milícia. O Tirso é apontado não só como autor da chacina que ocorreu em Itaboraí no dia 20 de janeiro, onde 10 vítimas foram mortas, mas também ele é autor de diversos homicídios em Itaboraí, assim como era uma das lideranças dessa milícia. Os milicianos chegam a extorquir até a diretora de uma escola particular. Eles cobram R$200 por semana. Assustada, ela se preocupa como vai ser feita a cobrança. Eu só vou te falar, te pedir uma coisa. Nada de negócio de arma, questão de segurança. Não. Isso aí a senhora pode estar despreocupada, que isso aí a gente não atua dentro das escolas, não. A gente está aqui para trazer o bem e o ensino, entendeu? E a paz. O bando também é conhecido pela crueldade. Essas fotos mostram vítimas dos milicianos momentos antes de serem executadas. De acordo com as investigações, elas foram enterradas nessa área de mata fechada, na área rural de Itaboraí. Com a ajuda de cães farejadores e uma retroescavadeira, a polícia localizou 12 corpos em um cemitério clandestino. De acordo com a polícia, o grupo de milicianos age em Itaboraí há pelo menos 1 ano e meio. Antes disso, a região era dominada pelo tráfico de drogas. No início, os corpos eram abandonados no meio da rua, como forma de intimidar a população. Mas isso acabou chamando a atenção da polícia e os milicianos passaram a enterrar as vítimas em cemitérios clandestinos. O grupo de milicianos é comandado de dentro da cadeia por Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica. Nessa quinta-feira, 45 pessoas foram presas, acusadas de integrar a milícia. O ex-PM Alexandre Lubac, o playboy, conseguiu fugir pela varanda deste prédio. A polícia oferece R$2.000 a quem der informações que levem ao paradeiro do criminoso. Para desarticular o bando, a polícia pediu bloqueio de R$11 milhões em bens da milícia. Os líderes todos criminosos estão presos. Então, a vertente de se asfixiar financeiramente essas quadrilhas é fundamental para enfraquecê-los. A senhora não se preocupa não, que a senhora não se preocupa não, que a gente tá aí para levar a paz, o ensino, tudo mais, né? Só que tá com a arma na mão. Enfim, eu poderia comentar muito sobre isso, mas eu vou deixar pro Marcos a mim, né não, doutor Marcos? Itaboraí, cemitério clandestino. Eu quase fiquei com pena dele, Isabelle. Você quase se convenceu. Quase me convenci, né? O papo dele tão macio, né? É paz, ensino. Ele vai levar ensino. E segurança. Ensino, né? E segurança, né? Ele virou professor, virou policial e virou a pomba da paz. Virou Miss. Ele virou a pomba da paz. Virou Miss. Ele virou o Papa, né? Ele é o Papa, é professor, ele é policial. Tá de brincadeira, é Robin Hood, meu irmão. Tá de cemitério clandestino, né? Vagabundo. Tirando tem que ser foto preso. pra mostrar. Tem que ser preso, cortando as pessoas. Enfim, é a ação contundente da doutora Bárbara Lomba, né? E do doutor Gabriel Poiava, que possibilitou desmantelar essa quadrilha, essa organização criminosa, né, Isabelle? Houve uma ação o doutor Gabriel já vem desenvolvendo ações ali no município de Itaboraí, e se nada, né, atrapalhar ou atrasar, né, as investigações do doutor Gabriel, outras virão aí com tamanha contundência. Professor, eu não sei se você viu o desmantelamento dessa investigação, dessa operação, viu? Extremamente cruéis, né? E o que me causou, assim, é você ter um lugar que era do tráfico de drogas, a milícia, o avanço mesmo da milícia, que tomou conta, viu o mercado, viu mudança de pessoas e ali atuando dessa forma tão violenta, né? E não é de hoje, eu estava lendo reportagem sobre esse caso lá em Itaboraí. A partir do momento que Itaboraí teve a possibilidade de crescimento ali do Comperj, que infelizmente não aconteceu, essa milícia já vinha atuando desde o início. Estudando os mercados. Vamos explorar ali. Exato, estudando os mercados e se posicionando. Felizmente, a polícia vem atuando de forma eficaz e desmantelando esse grupo.
A gente está vendo aí, doutor Marcos, agora é a hora de não deixar nenhum outro grupo, nem o tráfico voltar, nada, diante dessa operação nessa região, né? É de se fazer presente de alguma forma. Sim, exatamente, Isabelle. Não só combater uma das organizações criminosas, mas ambas as organizações criminosas, mas isso vem sendo feito, né, Isabelle? Tanto que houve uma diminuição do tráfico em razão da própria atuação do doutor Gabriel Poiava ali naquela região. O doutor Gabriel Poiava ele é responsável pelos homicídios na região de Itaboraí, já desde o início da DH. Então conhece bem a região, já atuou, já prendeu bastante autores de homicídio que geralmente, né, a região de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá estão ligadas ou a grupos de extermínios ou ao narcotráfico. Isabelle? Então, houve sim uma diminuição. O próprio doutor Leonardo Macharré, que está lá hoje na 71ADP, vem desenvolvendo um trabalho muito eficaz também de combate ao narcotráfico e também à milícia. Rapaz, mas o homem, o barbeiro lá fazendo a barba do homem, você imagina que tranquilidade você tá ali com... Bota a imagem, você tá ali com a navalha, assim, o cara com uma pistola assim, um errinho que tu faz ali, Deus me livre, professor. O professor falou, a gente tá... O que é, Diego? Ah, tá. Bota a imagem que eu pedi aí, É o que a gente estava falando aqui. Em qualquer localidade, você tem que se fazer presente além da atuação da polícia. Não é só a polícia fazer a parte dela. Tem que se fazer presente nesses locais, né? Claro, senão volta crime, volta tudo. Não é só no momento da criminalidade, é na constância do processo. Ou seja, a polícia ela é uma garantidora dos direitos civis das pessoas. Então, quanto mais ela estiver presente, mais adequado será essa sociedade, mais equilibrada será essa sociedade. E menos grupos criminosos atuarão. Então, de fato, tem que ser permanente e constante. Não só apenas quando aparecem grupos desse modelo. O acidente em um parque de diversões, você vai ver a reportagem completa agora, que a gente mostrou o pai, o seu Antônio, a filha sendo operada. Você vai ver o susto que eles passaram. Pode rodar. O brinquedo, conhecido como Kabum, girava no ar enquanto fazia movimentos. 8 pessoas estavam nele. A imagem mostra o exato momento do acidente. O brinquedo desceu e, quando estava bem perto da base, um cabo arrebentou. Familiares que se divertiam no momento da queda se desesperaram com a situação. O parque de diversões Play Kid foi instalado em um terreno bem em frente à Prefeitura de São João de Meriti, da Baixada Fluminense, na Praça dos Três Poderes. Segundo a Polícia Militar, algumas pessoas que estavam no brinquedo se feriram. A adolescente que sofreu múltiplas fraturas no nariz está internada e, segundo parentes, vai precisar de uma cirurgia. O SAMU foi acionado e os feridos foram levados ao posto de atendimento médico em São João. Eles fizeram exames e foram liberados. O acidente só não foi mais grave porque o cabo arrebentou próximo ao solo. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para atender possíveis vítimas. Por determinação da Polícia Civil, esse brinquedo não vai mais poder funcionar. Um auto de interdição também foi fixado ali na parte superior. A Polícia Civil vai fazer ainda hoje uma perícia minuciosa aqui no Kabum para tentar descobrir o que realmente aconteceu com o brinquedo. O parque segue interditado. Nesta placa aparece o nome de engenheiro mecânico responsável. Ele deverá ser chamado para prestar esclarecimentos. É muito perigoso mesmo. Tem que levar em consideração a vida das pessoas. Um brinquedo desse que tem quantidade de crianças e acontece isso, né? É preocupante mesmo. Tem que ter uma segurança melhor. Olha só, gente, mas isso não depende do público. O público, coitado, vai lá, tá lá, em frente à prefeitura, leva teu filho. Depende de uma fiscalização, depende da gente saber. Agora a gente vai ter que chegar no parque de diversão e falar: ô fulano, você é dono, deixa eu ver se passou aqui o bombeiros, passou aqui isso, aquilo. Você nunca vai imaginar. Até pro pobre, até para se divertir é complicado. É para isso que existe o poder público, Isabelle. Isso não faz sentido existir o poder público, né? O poder público existe justamente para isso, né? Para fiscalizar, para normatizar relações interpessoais. Se não for para isso que o poder público, se não é para isso que o poder público existe, não faz sentido sua existência. Né? Gente, professor, se a gente vê agora que tudo vê, eu posso pisar nessa ponte, deixa aí, me dá uma vaga, a gente não vive. E o pior é que é isso, né? Nada funciona aqui. Esses brinquedos são muito divertidos, quem conhece acha bem legal. Agora, se não tiver fiscalização, se não tiver um controle razoável de como eles são mantidos, evidentemente são muito perigosos. E volto a dizer, não é a primeira vez que esse tipo de brinquedo dá problema. Eu me lembrei de 2 casos, um nos anos 90 e um agora há uns 10 anos atrás no interior de São Paulo.
qualquer coisa que aconteça com eles, o acidente é muito grave. Aconteceu no Hopi Hari também, eu estava lembrando, Hopi Hari, e exatamente. também no Terra Encantada, não foi só no daí, lembra que ele fechou depois da montanha-russa, que a mulher saiu também da montanha-russa. Então, assim, não é só nesse tipo de parque, a gente não tem como acreditar em nada, né, que funciona, mesmo quando o parque é caro para chuchu. Ressaca provoca estragos na Praia do Leblon, na Zona Sul. Um quiosque ficou completamente destruído. O vento chegou a 60 km por hora. Caio, Alex. Neste final de semana, realmente o mar não estava para peixe e veio com força total. Chegou na Avenida Delfim Moreira. A ressaca trouxe ondas de até 3 metros de altura. O cenário de destruição foi flagrado por pessoas que passavam pela orla do bairro por volta das 9 horas da noite deste sábado. Na altura do posto 11, o quiosque azul foi parcialmente danificado. Quase todo o mobiliário foi deslocado e parou na Avenida Delfim Moreira. Todo o trecho foi interditado. Muita areia foi parar na pista. Não teve nenhum funcionário que se machucou, então isso pra gente é o mais importante. Danos materiais a gente resolve, dá um jeito e bola pra frente. A limpeza começou a ser feita ainda na madrugada. Os garis da Conlurbio foram deslocados aqui para essa região para poder fazer a limpeza. É que muitas toneladas de areia foram lançadas para cá. Os ventos chegaram a 60 km por hora e também a ressaca no mar. E a gente ainda percebia aqui por volta das 10 horas da manhã que o mar ficou assim, ó, com ondas chegando a cerca de 3 metros de altura. A pista teve de ser lavada depois dos trabalhos de retirada da areia. Muitos curiosos pararam para ver os estragos. O site Clima Tempo registrou, na madrugada deste domingo, a temperatura mínima foi de 12 graus. O clima gelado foi causado por uma massa de ar fria estacionada sobre a cidade desde a última quinta-feira. E o mau tempo não trouxe problemas apenas para o município do Rio. Em Saquarema, na região dos Lagos, o cenário foi esse desde a tarde de sábado. O nível do mar subiu a tal ponto que invadiu as ruas do centro do município. A água do mar veio acompanhada de uma densa espuma. Olha a cadeira! Meu Deus do céu! Olha só, gente, a Polícia Civil prendeu 3 integrantes de uma quadrilha que usava documentos falsos para alugar carros e transportar drogas em São Paulo para comunidades, adivinha? Do Rio de Janeiro. Rodou. Os criminosos foram levados para a delegacia de roubos e furtos de automóveis na cidade da polícia. Luiz Henrique de Souza, o professor, Leandro José de Souza, o jardineiro, e Sérgio Peixoto de Souza, o catatal, foram presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas. A quadrilha já vinha sendo investigada e monitorada pelo setor de inteligência da Polícia Civil. Os criminosos foram presos na RJ 125, na altura de Japeri, na Baixada Fluminense. Eles estavam em 2 carros, onde os policiais encontraram 35 quilos de pasta base de cocaína. A droga foi apreendida pela polícia juntamente com os carros. A delegada explica como os bandidos agiam. Eles pegavam documentos falsos, alugavam veículos e faziam transporte ilegal de drogas nesses veículos e distribuição para comunidades do Rio de Janeiro e para São Paulo. Para ampliar o lucro, a quadrilha não parava na distribuição de drogas. Também aproveitava os carros alugados. E eles ainda pegavam o carro alugado, né? Indevidamente, desmanchavam o carro, clonavam o carro, era um parque de diversões para os criminosos. De acordo com a polícia, o bando fornecia drogas para uma facção criminosa. Um dos presos pela DRFA tem ligação com Wallace Brito Trindade, o Lacosta, chefe do tráfico do Morro da Serrinha, que está foragido. A polícia oferece R$10 mil a quem forneça informações que levem ao paradeiro dele. Olha só, gente, a gente vê de tudo, né? Mas parece que o Rio de Janeiro ele tem um imã para coisa ruim. Não, ele tem mercado, né, doutor Marcos? Não é imã, é mercado, né, Isabelle? É um mercado promissor para esse tipo de mercadoria e também para armas, né? Tráfico de drogas e armas. Infelizmente, o mercado do Rio de Janeiro é muito atrativo para esse tipo de vagabundo, mas isso vai mudar.
Olha só, 1h17, imagina, achei que o Diogo hoje ia pagar hora extra pra gente aqui. Eu achei que tinha até no Ratinho. Tem que emendar com o Ratinho. Obrigada, professor Carvalho, tá aqui Obrigado, com a gente. querido. Muito obrigada, sempre querido. O professor sempre fala, todo mundo que eu posto foto com ele fala o seguinte: já fui aluna do professor Carvalho. Todo mundo é. Beijo pra quem, professor? Beijo para Léo Pinheiro, Michele Pra Cleo? Cruz. Isso. Pra Cleo? Achei que era Léo Pinheiro. Eu também. Léo Pinheiro Eu também, eu fiquei assim. Eu também Eu não fiquei quero assim. beijo pro Léo Pinheiro, não, meu irmão. Tá doido, meu irmão? Vai, doutor. Ainda mais que ele tá querendo falar, ninguém quer ouvir. O negócio tá doido lá, meu irmão. Vai, Quero tá não. difícil Valeu, hoje. fala, É melhor a Pinheiro, gente ir beleza? embora. Mete bronca, mete a boca no trombone. Eu quero mandar um abraço para a equipe da Desarme, que a gente passou o fim de semana trabalhando. Vamos continuar trabalhando para poder trazer um grande resultado para a Polícia Civil, para o estado do Rio de Janeiro. A expectativa é muito grande, mas nós vamos superá-las. As expectativas são muito grandes, mas nós vamos superá-las em muito. Olha só, eu quero chamar vocês. Ele faltou porque ele não gosta de aniversário. Foi aniversário de Diego São Germano, sexta-feira. Parabéns pra você, vai, nessa data querida. E eu vou fazer uma coisa que ele detesta agora, Todo tá? mundo querendo aumento. Que ele Todo mundo detesta querendo agora. aumento. Vai, Dieguinho, ele odeia